Dando continuidade ao estudo das plantas, deixei esse vídeo para falar apenas das angiospermas. Por quê? Porque elas são de grande importância para os seres humanos e os outros animais. Por quê? Elas fornecem madeira para a construção de casas, de pontes. Elas fornecem frutos, fornecem morada, abrigo, sombra, paisagem, um ar mais puro, além de produzirem oxigênio e nutrientes necessários aos seres humanos e os demais animais. Então é de grande importância esse grupo de planta para a humanidade e para o planeta. Se trata do grupo de planta mais abundante do planeta. A maioria das plantas que você conhece são angiospermas. Essas plantas, elas apresentam flores, sementes e frutos, ok? São as únicas plantas que apresentam flores e frutos, as angiospermas. A gente viu que as gimnospermas possuem sementes, mas não possuem frutos e não possuem flores. As angiospermas, sim, possuem, além de raiz, caule, folhas, vai possuir flores, sementes e frutos. Flores, estruturas reprodutoras. A gente viu em vídeos anteriores que as flores são órgãos reprodutivos. Em uma flor, a gente vai ter duas partes. A parte formada pelo carpelo e a parte formada pelo estame. O estame é a parte masculina da flor. O carpelo, a parte feminina da flor. Algumas flores terão apenas estame, outras terão apenas carpelo. Outras terão estame e carpelo, como é o caso dessa flor aqui. Formando o estame, temos a antera, essa estrutura aqui, ó, e temos o filete, que fixa, que sustenta a antera na flor, que liga a antera à flor. Já no carpelo, temos o estigma, o estilete e o ovário. O estigma é uma região dilatada do estilete. Ela tem esse formato aqui mais dilatado para que receba a célula reprodutora masculina. Facilite ali a recepção da célula reprodutora masculina. O estilete e temos o ovário. Dentro do ovário teremos os óvulos. A parte colorida é chamada pétala e a parte esverdeada é chamada sépala. Ok? Então aqui temos uma representação de uma flor. Flores produzem gametas. Como dito, flores são órgãos reprodutivos. A função delas também é produzir gametas. O nome do gameta feminino de uma planta é oosfera. O nome do gameta masculino de uma planta é núcleo espermático. A oosfera se localiza dentro do óvulo. O óvulo ele está no interior do ovário. O ovário é uma estrutura do carpelo. Vejamos aqui na imagem. Aqui temos o carpelo. Uma das estruturas do carpelo é o ovário. Dentro do ovário temos o óvulo.
E no interior do óvulo teremos a osfera, que é o gameta feminino. Já o núcleo espermático, que é o gameta masculino, se localiza dentro do grão do pólen. O grão do pólen é produzido pelas anteras, e as anteras é uma estrutura, ou são estruturas, dos estames. Localizando aqui no nosso desenho, temos os estames, a antera, que é uma estrutura do estame, produz o grão de pólen, e dentro do grão de pólen teremos o núcleo espermático, o gameta masculino. Na reprodução sexuada de plantas como as angiospermas, ocorre um processo importantíssimo, que é a polinização. Processo em que o grão de pólen é depositado no estigma. E a polinização ocorre por meio de agentes polinizadores, que pode ser o vento, a água ou animais. Aqui a gente tem essa flor com a sua antera produzindo grãos de pólen. Quando a abelha, que é o polinizador, o animal polinizador, visita a flor, ela toca com seu corpo nesses grãos de pólen. E esses grãos de pólen se grudam, ficam grudados em seu corpo. Quando ela se movimenta na mesma flor ou visita outras flores, os grãos de pólen que estão grudados ao seu corpo chegam até o estigma. Quando ela toca no estigma, esses grãos de pólen contendo o núcleo espermático, que é o gameta masculino da flor, chega até o estigma. Esse momento em que o grão de pólen chega até o estigma é o que a gente chama de polinização. E no caso aqui, o agente polinizador foi a abelha, mas pode ser outros insetos, outros animais, o vento ou a água. Olha como fica a reprodução sexuada aqui das angiospermas. Gente, mas antes vamos falar aqui sobre fertilização. É a união do gameta masculino, ou seja, o núcleo espermático, com o gameta feminino, a osfera. Dessa união de gametas se origina o zigoto, que é a primeira célula de uma planta. E também, quando é animal, a primeira célula do animal. É o mesmo processo. O que muda aqui são os tipos de gametas, que no caso aqui se chama núcleo espermático, gameta masculino, e osfera, gameta feminino. Então vamos lá. Reprodução sexuada de angiospermas requer, existe, é obrigado ter gameta masculino, que é o núcleo espermático, e gameta feminino, que é a osfera. Os gametas se unem. Esse processo de união é chamado de fertilização ou fecundação. Da fecundação ou da fertilização vai se originar uma outra célula chamada zigoto. Zigoto é a primeira célula do organismo, no caso aqui da planta. O zigoto vai se desenvolver, ou seja, vai sofrer diversas divisões e formar o embrião. Esse embrião fica protegido dentro da semente. E a semente vai ficar protegida no fruto. Pessoal, esse caso aqui é o caso da reprodução sexuada em angiospermas. Por quê? Em gimnospermas não tem fruto. A semente é nua, é desprotegida. Okay? Então aqui temos um esquema mostrando como ocorre a fertilização e a formação do fruto.
ou a reprodução sexuada das angiospermas. Formação do fruto. Aqui em 1 temos o processo de polinização, ou seja, o processo em que o grão de pólen sai das anteras e chegam até o estigma. Ao chegar no estigma, o grão de pólen desenvolve um tubo polínico, ou seja, um tubo que germina e chega até ao ovário. O grão de pólen ele não desce até o ovário. Ele desenvolve um tubo, o tubo polínico, e por dentro desse tubo polínico, o núcleo espermático desce e chega até o ovário. Chegando lá no ovário, vai acontecer a fecundação, porque o núcleo espermático é o gameta masculino que dentro do ovário vai encontrar o gameta feminino, a osfera. Da fecundação se desenvolve o zigoto, que sofrerá modificações, um processo aí de modificações através de divisões celulares, formando ali o zigoto. Do óvulo se formará a semente, contendo o embrião. O óvulo dará origem à semente. E dentro da semente teremos o embrião. O ovário, na maioria dos casos, irá formar o fruto. Então vejam só, de que se forma a semente? Do óvulo. Do que se forma o fruto? A maioria do ovário. O que é que temos dentro da semente? O embrião. De que foi formado o embrião? Do zigoto. De que foi formado o zigoto? Da osfera e do núcleo espermático. Então, o ovário se desenvolve, né, formando aí o fruto, formação de frutos. Esse fruto protege a semente protege o embrião. O fruto vai servir para diversas funções, que eu falo mais na frente, ok? A semente contida ali no fruto, ao encontrar um ambiente úmido, arejado, que tenha bastante nutriente, temperatura adequada, se desenvolve aí na planta. Então isso aqui vai formar o ciclo de uma angiosperma, ok? A dispersão das sementes. O sucesso das angiospermas se deve também à dispersão das sementes. A dispersão das sementes é os processos de espalhamento das sementes pelo ambiente. Os agentes dispersores das sementes podem ser a água, o vento, os animais ou o próprio fruto. Aqui temos um fruto que ele amadurece ao ponto de ficar seco, passa por um processo aí até ficar seco, ao ponto de explodir. E com essa explosão, a semente é jogada bem distante da planta. É o caso do feijão. O feijão, quando o fruto fica bastante seco, ele estoura, expulsando a semente para bem distante. Aqui temos um caso onde o vento é quem leva o fruto, é quem conduz o fruto contendo a semente para bem distante. Então, o vento aqui é o agente dispersor. Aqui é o próprio fruto que é o agente dispersor. O agente dispersor também pode ser um animal que, ao se alimentar do fruto, ingere também as sementes. Essas sementes não sofrem digestão e são eliminadas no ambiente. É aonde foi eliminadas as fezes contendo as sementes. Se o solo ali for adequado, vai surgir uma nova planta. Também temos o exemplo aqui da água. A água conduz o coco para locais distantes. O coco possui essas estruturas aqui, que amortece
a queda, né, do fruto. O fruto tem essa estrutura que amortece a queda dele. E também essa estrutura serve para amortecer o impacto com as rochas que contém ali no mar ou por onde a água passar. Temos também as cores dos frutos, que são bastante atrativas. Então, essas cores bastante atrativas atraem animais que se alimentam desses frutos, ingerem essas sementes e transportam essas sementes para bem distante. Temos também o cheiro. Né? O cheiro é importante para atrair agentes dispersores de sementes, como é o caso aqui da jaca. Bastante cheirosa ao ponto de atrair agentes dispersores de semente. Então, a cor e o cheiro é importante no processo de dispersão de sementes.